Chuta Satanás, sai nem encosta. Sai nem encosta. Jesus vai na frente enquanto nós oramos. Deus e Marco. Marco e Deus. Chuta Satanás. Chuta Satanás, sai nem encosta. Sai nem encosta. Jesus vai na frente enquanto nós oramos. Deus e Marco. Marco e Deus. Chuta Satanás, sai nem encosta. Como eu não vi ninguém usando a Bíblia para falar sobre música ou ritmo de música, pode deixar que eu uso. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você sabia que é possível você criar um funk para a glória de Deus? E como vocês viram, meus irmãos, um fenômeno já antigo, porém está cada vez mais adentrando e ganhando espaço nas igrejas modernas, que é o funk gospel. E com o advento, por exemplo, do TikTok, a nova geração de ditos cristãos jovens estão influenciando muitas pessoas, inclusive as mais velhas na igreja, e as técnicas pragmáticas para se parecer cada vez mais com o mundo e atrair os jovens estão cada vez mais se intensificando na igreja de Cristo. E agora o funk gospel está ganhando cada vez mais força do que nunca nas igrejas. E quanto mais o mundanismo avança na igreja, as mesmas estão se dobrando diante da sabedoria do mundo e negando a palavra de Deus e o poder do evangelho. Mas será, meus irmãos, que fazer um funk gospel ou um funk para adorarmos a Deus é algo lícito? Será que o nosso Senhor se agradaria de um louvor feito com o ritmo do funk? Vamos analisar primeiramente a palavra de Deus para termos uma resposta clara a respeito disso. Vamos ao texto. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E o livro dos Salmos, por exemplo, é inspirado por Deus e é um livro de louvores. Vocês sabiam disso? Seu título tradicional hebraico é Sefer Tehillim, que significa Livro dos Louvores. O nome saltério vem do título grego do livro dos Salmos, que é Psalmoi, o qual muitas vezes é traduzido também como louvores, meus irmãos. Então, se Salmos quer dizer louvores, o que significa a palavra, por exemplo, louvor? A palavra louvor vem também do hebraico, que significa elogio. Esse é o sentido claro da palavra louvor. E o louvor consiste em elogiar a Deus, exaltá-lo e mostrar os seus atributos através das canções. E quando as pessoas sabem quem Deus é e o que Ele faz, as pessoas vão até o nosso Senhor e o adoram. Então, se quisermos saber o que é um louvor, porque nós não podemos nos espelharmos na palavra de Deus, que é inspirada no saltério, e nos salmos estão repletos de louvores a Deus, louvando a sua justiça, o seu amor, a sua ira, a sua misericórdia, a sua soberania. E Deus pretendia que Israel cantasse salmos especialmente no culto público. O título do Salmo 92, por exemplo, é um salmo de cântico para o dia de sábado. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade com o instrumento de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. E como vocês viram no início do vídeo, aquela garota chamada Ingrid, muito conhecida no TikTok com quase 1 milhão de seguidores, ela disse que podemos fazer um funk para a glória de Deus. Mas reflita comigo, meus irmãos, se isso que eles dizem, que estão louvando a Deus, show Satanás, Jesus vai na frente enquanto nós oramos, encosta, 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 marqueteiros, isso é um louvor? De maneira nenhuma. Mas qual é realmente o problema dessa tendência na igreja do funk gospel? O problema, primeiramente, do funk é o seu ritmo, e nós não podemos, por exemplo, demonizar um ritmo só porque ele tem origens na Umbanda e em religiões pagãs. Se nós observarmos, por exemplo, a harpa, que é um instrumento muito bonito, com um belíssimo som, teve origens, por exemplo, em um homem pagão. Veja o texto comigo que está lá no livro de Gênesis. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Jubal era descendente de Caim, que matou seu irmão Abel, e ele decaiu profundamente na corrupção do pecado. Porém, ainda os talentos e os dons
que ele possuía refletia a graça comum de Deus para todos os homens. E Jubal é descrito como o pai daqueles que tocam harpa e flauta. Isso na teologia se chama graça comum, aonde Deus derrama, por exemplo, seus dons e talentos a todos os seres humanos sem distinção. Veja o que João Calvino, por exemplo, comentou a respeito dessa passagem. A experiência de todas as eras nos ensina quão amplamente os raios da luz divina têm resplandecido sobre as nações incrédulas para o benefício da presente vida, e vemos nos dias atuais que os excelentes dons do Espírito são difundidos em toda a raça humana. E então, à luz desse texto e outros textos da Escritura, não podemos rejeitar algo só porque ela tem origem pagã, pois hoje mesmo nós usamos a luz elétrica que foi criado por Thomas Edison, que não era um cristão, meus irmãos. O Facebook foi um ateu, Mark Zuckerberg, e quem criou a Microsoft foi Bill Gates, meus irmãos, e ele era um agnóstico. Então eu creio que o argumento, por exemplo, que foi usado por aquele satanista no TikTok que viralizou na internet criticando esse pessoal do funk gospel, do encosta encosta, mencionando que o funk tem origens umbandas e esse estilo de música não pode ser usado por nós cristãos, está muito equivocado. Porém, a crítica de se utilizar do funk para atrair os jovens no famoso pragmatismo que está permeado na igreja, ele estava correto. Então não podemos demonizar o estilo musical, seus instrumentos, e isso não é um argumento bom. O que nós devemos argumentar é se o estilo musical está mais interessado na dança do que na verdadeira adoração a Deus e elogiar os seus atributos. Pois como nós vimos, louvor é elogiar a Deus. E devido ao estilo do funk ser mais agitado e muito utilizado para as mulheres em danças promíscuas, como nós vamos cantar louvores a Deus com esse ritmo? O louvor, meus irmãos, não deve visar a dança, mas sim a glória de Deus, elogiar os seus atributos. E o que nós vimos nos primeiros vídeos antes do estudo foi a Ingrid do TikTok com seu grupo gospel reproduzindo o famoso funk encosta encosta, que é uma letra nojenta. Tonzão também, meus irmãos, que também é do grupo Agapianos, que gravou, por exemplo, inúmeros vídeos no famoso Roda de Fogo Pentecostal com eles dançando. Mas essa nova do TZ e dos Agapiano, o Wilson The Rap pra Jesus, velofando, 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 rapidinho, pezinho, pezinho, rapidinho, rapidinho, pezinho, vai. E ele também gravou um funk gospel Ostentação em 2014 com a letra Nós tem montão, Deus deu muito pra nós dividir com os nossos irmãos. Isso acaso, meus irmãos, é um louvor? Levanta a mão, temos montão, Deus deu muito pra nós, pra dividirmos com os irmãos. Se você considera isso como louvor, sinto muito, você não conhece o livro dos Salmos, por exemplo, e não sabe o que é louvor. E muitos têm um desconhecimento de quem Deus é. E o grande erro que muitos cometem na adoração, na vida cristã, é o desconhecimento dos atributos de Deus. Deus é 3 vezes santo, meus irmãos. Então nós não podemos aproximar do nosso Senhor de qualquer maneira e oferecer qualquer tipo de música para Ele. Veja o texto de Hebreus como é claro a respeito disso. Sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. E qual é a razão para adorarmos a Deus com reverência ou temor? A razão está no verso 29. Deus é um fogo consumidor e a verdadeira adoração consiste em termos um senso de profundo temor, uma intimidação. E quando nós vemos o poder e a santidade de Deus, que é um fogo que consome, essa é uma alusão, meus irmãos, ao poder de Deus para destruir e a sua santa reação contra o pecado. E a verdadeira adoração exige clara consciência da santidade de Deus, um profundo senso da nossa pecaminosidade e sincero clamor por purificação diante de Deus. Essa é a essência da atitude adequada de adoração. E essas músicas que nós vimos não podem ser classificadas como louvores, muito menos como adoração a Deus. E não somente o funk,
mas muitas músicas gospel da atualidade não são louvores a Deus, pois muitos estão mais preocupados, por exemplo, com o ritmo, a batida, o volume para construir na igreja um clímax impressionante nas pessoas e não para entoar louvores à pessoa de Deus e elogiar o caráter santo. E o sentimento associado a tal elevação emocional nas igrejas, às vezes considerado até mais importante que aquilo que nós estamos cantando. Então o problema, meus irmãos, não está somente no funk gospel, mas também na grande maioria de supostos louvores que estão mais interessados no ritmo, na dança, do que na verdadeira adoração e louvores a Deus, que são constituídos de uma boa teologia. E a verdadeira adoração é uma resposta de culto de louvor induzida pela verdade revelada por Deus. E o texto de Salmo 145, meus irmãos, declara isso. Veja comigo. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E claramente a verdade é um pré-requisito para a adoração aceitável. E como eu posso afirmar, por exemplo, que o funk é para a glória de Deus, sendo que o ritmo ele está mais interessado na dança do que nos elogios a Deus e a verdade da sua palavra. Veja o que o salmista disse em outra passagem, meus irmãos. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. E a palavra em hebraico, sakal, ali traz um significado de ser prudente, de ter cautela ou de ter discernimento de algo a ser realizado. Aplicando isso a esse texto, os louvores não podem ser de qualquer maneira, meus irmãos, de um modo irreverente, mas em espírito e em verdade, pois nós estamos louvando um Deus que é 3 vezes santo. Gostem ou não, os compositores são também professores bíblicos e boa parte das letras que eles escrevem se enraizará muito mais profunda e permanentemente na mente dos cristãos ao longo das épocas do que qualquer coisa ou dos sermões que os pastores preguem no púlpito. E quantos são os compositores que realmente são hábeis o suficiente nas escrituras, meus irmãos? Igual o pastor Augusto Nicodemos disse uma frase: nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. E a grande maioria dos ditos cantores gospel são totalmente superficiais em suas doutrinas, nos seus louvores. E eles são os grandes responsáveis por poluir a igreja com heresias e com louvores antropocêntricos, que é centrado no homem. E essa nova tendência do funk gospel só demonstra que o povo quer adorar a Deus da maneira deles e não pela maneira que Deus prescreveu na sua santa palavra. E quando 2 irmãos na WBU adoraram a Deus de uma forma irreverente da maneira deles, Deus fulminou eles diante de toda a congregação. E eu gostaria, meus irmãos, de compartilhar com vocês as palavras do pastor MacArthur a respeito da adoração. Veja comigo. A natureza da adoração, então, é oferecer a Deus das profundezas do nosso ser interior louvor, oração, cântico, doação e vida, sempre baseados em sua verdade revelada. Quem quiser adorar a Deus deve, consequentemente, ter um compromisso fiel com a sua palavra. E há poucas atividades que despertam no nosso coração mais do que cantar, meus irmãos. A música envolve as emoções, imprime palavras na nossa memória. Então, que outra maneira nós podemos, ou melhor, para despertar o nosso coração com a palavra de Deus, do que cantá-la, meus irmãos? Devemos conhecer a palavra de Deus e sermos teólogos, pois nós devemos cantar para Deus e não esquecer que nós estamos cantando para um Deus que é 3 vezes santo. E nós devemos ter reverência e temor nas nossas letras. E nós encontramos nas Escrituras uma ordem do apóstolo Paulo a respeito disso. Veja comigo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E as pessoas que não são preenchidas ricamente com a palavra de Deus e desconhecem o Deus das Escrituras, elas pensam que pode adorar Deus de qualquer maneira, do jeito delas.
E isso reflete a ignorância de muitas pessoas na nossa época, onde nós podemos declarar que nós vivemos em contextos semelhantes ao do profeta Oséias do Antigo Testamento, onde ele escreveu que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava o que, meus irmãos? Conhecimento. E quando o povo ele estava adorando a Deus de forma adequada no Antigo Testamento, Deus abençoava aquele povo, mas quando eles deixavam de adorar a Deus em espírito e em verdade, como ele queria ser adorado, o povo era punido, meus irmãos. E esse foi mais um estudo aqui no canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda no crescimento do canal. Comente também, se inscreva se você ainda não é inscrito para acompanhar novos conteúdos, estudos e pregações da nossa Igreja Batista e que esse estudo possa abençoar vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.